Aham. Tá. Tá bom. Tá. Beleza. Já vai. Já tá. Beleza. Valeu, cara. Nossa. Bom dia, pessoal. O Felipe acabou de me informar aqui que já iniciou a transmissão. Eu vou. Eu estou aguardando só mais um tempinho aí as outras conexões que possam vir para a gente começar aí esse, esse nosso webinar aí, desmistificando aí o MQTT, a gente bater um papinho aí sobre essa tendência aí, sobre esse protocolo aí que tá todo mundo falando e ainda existe um pouco de dúvidas a respeito, enfim, aí a gente acabou propondo essa ideia aí de falar sobre ele, enfim, como é que funciona, comparar com o que a gente está acostumado a ver na automação, na área industrial, com o que esse protocolo pode nos oferecer aí para as conexões IoT. Mais um minutinho e a gente já pode começar. Muito bem, pessoal. Então vamos dar início aí ao nosso webinar. Primeiramente, queria agradecer muito a presença de todo mundo aí do outro lado. É uma coisa que a gente tô aprendendo ainda como fazer esse tipo de apresentação sem ter um feedback. Estou acostumado a dar treinamentos, enfim, com público em geral, e essa coisa meio enclausurada ainda, pra gente que é jovem há um pouco mais tempo, assim, é um negócio meio mítico, tão mítico quanto o MQTT hoje, né, que a gente vai tentar desmistificar. Então, na verdade, já estou aqui desmistificando duas coisas, que é essa coisa de fazer um webinar, assim, sem ter esse contato mais próximo com o público, sem ter essa... E, ao mesmo tempo, vamos falar sobre esse MQTT. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradecendo a presença de todo mundo aí, e me apresentando agora. Meu nome é Maurício Torres, eu trabalho com a Autos desde 2002, trabalho para a Autos desde 2002, enfim. Sempre, minha vida toda foi na integração de sistemas, de lá de 2002 para cá. E questão de um ano atrás eu fui deslocado para o time de internacional.
e exatamente para a gente poder alavancar e apresentar os nossos produtos de forma mais enfática, principalmente no mercado asiático. E esse webinar aqui, enfim, essa apresentação, ela surgiu exatamente de uma demanda que veio da Índia, há umas 4, 5 semanas atrás, onde o pessoal queria conhecer mais, e é uma demanda que tem vindo muito também da Ásia, China, Taiwan, Coreia, Singapura. O pessoal está muito interessado e eles estão já utilizando o MQTT. Então surgiu essa ideia de montar esse webinar aqui, falando sobre isso, porque ainda existe muita gente fala sobre MQTT, mas muito pouco, não é todo mundo que tem essa familiaridade com o protocolo, por que ele é o protocolo tão falado para a indústria 4.0 e para a internet das coisas, ou para o IoT, Industrial Internet of Things. Então surgiu essa demanda, eu fiz uma apresentação para o pessoal da Índia também, pela web, e aí conversando internamente, vamos promover isso aqui também aqui dentro de casa, né? Vamos falar mais sobre isso. Então, só para finalizar, eu tenho trabalhado, minha apresentação, eu tenho trabalhado para Altus desde 2002 e participei de projetos no segmento de óleo e gás, fiz muitos embarques, participei de projetos no meio da floresta amazônica, lá o TUM, enfim, a parte do gasoduto, usina hidrelétrica. E aí de lá para cá, até a metade do ano passado, então fui deslocado justamente para a gente poder alavancar, fui deslocado para a Internacional para a gente poder alavancar os negócios lá fora, principalmente suportando nossos parceiros da Ásia com essa parte de integração. Muito bem, gente. Aqui a gente tem os pilares da indústria 4.0 e basicamente assim, a gente tem robô, a gente tem simulação, a gente tem integração de sistemas, internet industrial, cyber security ou segurança cibernética, enfim, nuvem, manufatura aditivada, que seriam as construções em 3D, né? Realidade aumentada, a parte de simulação também fala-se muito em twins, né? Que é justamente twin plants, enfim, tu consegue simular toda a parte da tua planta e verificar problemas que tu possa ter, ou seja, ser proativo em antecipação. Big Data, muita gente fala sobre isso, né, e Analytics, que a gente precisa coletar esses dados e depois analisar, e tem muita gente trabalhando em cima dessa parte de análise. Mas especificamente o nosso tema hoje é justamente falando sobre praticamente 4 tópicos aqui. Primeiro, que é a integração de sistemas, é justamente a parte da digitalização, né? Como é que eu pego informações de campo, tipo chaves, botões, sensores, como é que eu atuo em cima do campo, mas eu preciso digitalizar isso aí de alguma forma e botar em algum lugar essas informações para que eu possa ter acesso. Então, a primeira parte que a gente vai acabar falando um pouco é integração de sistemas, ou compreende, na verdade, o MQTT, que é o foco principal do nosso webinar aqui, fala dessa parte de integração de sistemas. Internet industrial, óbvio, o MQTT ele trafega sobre isso, então, na verdade, ele trafega sobre a internet e sobre as portas Ethernet, enfim, então, naturalmente, a gente vai ter que falar sobre isso. Vou entrar um pouquinho na parte de segurança cibernética também, no que tange o próprio protocolo. E nuvem, por óbvio, porque hoje em dia a gente fala bastante de MQTT é o protocolo que comunica com a nuvem, MQTT é o que estamos falando da indústria 4.0, é o IoT, enfim, aquela coisa toda. Mas o foco o webinar hoje, enfim, o tema principal aqui desse nosso encontro aqui, é justamente a gente poder falar um pouquinho de como é que funciona o MQTT nessa história toda, tipo, comparar principalmente com protocolos mais antigos e quais são as vantagens, enfim. Muito bem, gente. A gente, antes de entrar na parte do MQTT, uma das coisas importantes de falar é a seguinte, né? O MQTT hoje ele está presente em toda a família Nexto, ou seja, desde o nosso compacto, do Nexto Express, passando pelo Nexto Jet,
até chegar ao Nexto, ao Nexto Full, né, ao Nexto que é capaz de fazer redundância. Então hoje, se eu quiser ter comunicação com a internet das coisas e trafegando no protocolo MQTT, eu tenho as bibliotecas todas prontas, já disponíveis no Express, que seria a parte de nosso PLC compacto, até um sistema redundante, se porventura eu quiser conectar ele com um sistema, com brokers, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre brokers, com sistemas que trafeguem essas informações leves e seguras, enfim, para a rede. Eu também poderia botar isso aí nas nossas CPUs redundantes, que hoje integram plataformas de petróleo, enfim, e outras plantas industriais, como no segmento do agronegócio, aí, a extração de óleo de soja, por exemplo. Então, só apresentando a família, a gente tem o Express, né, que ele é o nosso compacto, e ele acaba sendo o trabalho principal em termos de indústria 4.0, digitalização. Ele está muito mais vinculado a smart collectors, ou coletores de dados inteligentes, que consiga fazer exatamente um gateway, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Express, porque o exemplo que eu vou apresentar aqui no final das conexões MQTT são justamente vinculadas ao Express. Depois a gente tem o NextJet, que é para máquinas e processos de médio porte, e por fim o Nexto modular com fonte fora da nossa CPU, que aí é para justamente a gente fazer processos de maiores e com mais disponibilidade de sistema, como é o caso das redundâncias. Bom, entrando aqui no Express propriamente dito, o Express que eu estou usando aqui é um 340, é a nova versão, a figura, apesar de estar botando aqui a 325, vocês vão ver depois quando eu pegar a câmera e filmar ele aqui. Um dos pontos interessantes do Express é exatamente, eu chamo de o coração do Express. E por que eu chamo de coração do Express? Porque é aqui que eu mostro toda a potência dele em termos de comunicação. Porque hoje em dia tu não pode falar de equipamentos que estão... de indústria 4.0 sem falar de comunicação de dados, transmissão, armazenamento, recepção, enfim, toda essa parte de dados propriamente dito. Ou seja, aconteceu uma coisa muito interessante, porque na Ásia, o pessoal lá vê ele como um edge controller, que é justamente, em vez de eu verificar, de eu trabalhar ele como sendo um PLC que comunica com muitas coisas, na verdade é uma caixa que comunica com muitas coisas, e se tu quiser usar como um PLC, tu pode usar. Então eles estão tratando o Express lá na Ásia exatamente como sendo um edge controller, porque obviamente ele tem todas as funcionalidades de um controlador, tem entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais, saídas analógicas, PT100, enfim, termorresistência, mas como eu chamei aqui nesse slide, a gente tem ele como sendo o coração, porque ele tem uma porta serial, onde eu posso ter um Modbus ATU, ou posso ter o meu próprio protocolo em low level, ou seja, uma camada mais baixa do protocolo, acessando exatamente as camadas mais baixas da parte serial. Eu também tenho uma porta CAN, que eu tenho já disponível em high level, ou seja, em alto nível, um CAN Open, um driver de CAN Open, que é amplamente utilizado na indústria pela velocidade, né? Eu tenho desenvolvido uma biblioteca já J1939, que é um CAN específico para conexão em motores diesel. Que todo motor diesel tem uma ECU, que é um Electronic Control Unit, e o J1939 é um tipo de CAN que ele trabalha praticamente com todas as CPUs, todas as ECUs de motor diesel. E da mesma forma que eu tenho na serial, eu tenho também um low level, que se eu quiser criar o meu próprio protocolo CAN, eu consigo acessar as portas na camada mais baixa e fazer isso. Também tenho nele aqui uma porta USB, ela faz justamente um dos pontos, o storage. Por exemplo, eu posso estar conectado na nuvem com ele, mas eu ter alguma perda de conexão com a nuvem por um motivo de infraestrutura, e eu consigo ter exatamente na funcionalidade de USB um data logger, onde eu consigo armazenar estes dados localmente num pendrive e depois descarregá-los para a nuvem, ou pegar o pendrive, enfim, aí a estratégia vai ser de acordo com uma das aplicações, necessidade de cada uma das aplicações.
Também, por uma questão de conectividade, eu posso colocar aí um dongle 3G, 4G com um chip que vai exatamente me rotear informações trafegando pelos protocolos do IIoT, né, da internet das coisas, enfim, da indústria 4.0, ou seja, eu posso mandar para a rua mandar para a nuvem usando um 4G sem ter necessidade de eu estruturar a minha rede, por exemplo, na minha fábrica, colocando a internet. E também tenho a possibilidade de utilizar um dongle, né, um wireless, também para fazer as conexões em wireless, me aumentando a minha disponibilidade de conexão. Ao lado, eu também tenho aqui a minha porta Ethernet, que eu tenho nativo no equipamento Modbus TCP ou Ethernet IP, o OPC UA e o DA, que são principalmente o UA, é outro protocolo bastante utilizado e a gente deve conversar um pouco mais sobre ele aí nos próximos encontros, enfim. Eu também tenho nativo um SQL client, ou seja, eu consigo conectar pela Ethernet em um banco de dados diretamente utilizando o Express, sem nenhum tipo de gateway ou cliente. Ele é um cliente de SQL, do SQL da Microsoft, né? Tenho disponível também o IEC104, um protocolo bastante utilizado no meio elétrico, exatamente por carregar estampas de tempo e trabalhar poder ter a possibilidade de trabalhar com mensagens não solicitadas, né? Tem o Web Server também, e tem o ART, que é um protocolo da própria CodeSys. A gente trabalha com um controlador CodeSys, então ele é um protocolo da CodeSys que também está disponível para fazer a utilização, bastante utilizado com IHMs, esse protocolo aqui. Então vocês verifiquem por que eu chamo de coração do Express, porque eu tenho tudo isso e nesse cantinho aqui em 6 parafusos, um USB e uma Ethernet. Então tem um monte de coisa. E para finalizar, e é o principal mote da nossa apresentação aqui, né, o principal tópico da nossa apresentação, eu tenho o nosso MQTT. Bom, vamos falar então um pouquinho agora sobre o MQTT. A gente vai começar fazendo umas perguntas e respostas bem rápidas aqui, que eu coletei do próprio site da mqtt.org, que eu achei muito interessante, assim, como a gente está iniciando, enfim, e está trabalhando exatamente nos princípios da coisa. O que é o MQTT? Né? É uma pergunta bem válida, afinal de contas, o que é um MQTT? Basicamente, ele se resume assim, a um protocolo de mensagens simples e leves. Por isso que ele tem toda essa notoriedade, enfim, e toda essa amplitude de acesso no que tange indústria 4.0. Principalmente porque ele é simples e ele é leve. Então, mas quem inventou isso? Bom, isso foi criado pela IBM e pela Arcom. Esses são os dois criadores desse protocolo. E uma das coisas que chama muito a atenção é a próxima pergunta, quando ele foi inventado. Quando a gente fala em internet das coisas, a gente fala em coisas muito recentes, de 3, 4 anos para cá. Mas esse protocolo aqui ele foi criado em 99. Então é um protocolo que deve ter sido criado pela IBM justamente para alguma aplicação, e ele acabou sendo engavetado. E quando surgiu essa coisa de a gente ter tudo conectado com tudo, ou seja, eu tenho, sei lá, o meu ar-condicionado conectado com a minha geladeira, que está conectado com a minha TV, que está conectado, enfim. O pessoal acabou desengavetando o protocolo, enfim, e, esse protocolo aqui, ele é um protocolo que tem tudo a ver com o que a gente está precisando, porque ele é leve, ele é simples, ele é fácil de lidar, e então vamos aproveitar e vamos ver o que a gente pode tirar. Se a gente comparar, por exemplo, ele com o OPC UA, eu preciso de muito mais hardware do OPC UA do que eu preciso para rodar um MQTT, por exemplo. Então, o OPC UA ele tem ele tem praticamente as mesmas funcionalidades, ele é seguro, ele é bom, só que eu preciso de mais potência de hardware se eu comparar com o MQTT. Bom, onde o MQTT é usado? É usado em aplicações onde é necessário conectar dispositivos à rede de disponibilidade limitada e com baixa largura de banda, exatamente por ele ser leve.
A latência dele essa forma de comunicação, exatamente por ele trabalhar, e a gente vai ver um pouquinho mais com produções e consumo, ou publish, subscribers, ou publicações e assinatura, ele faz com que o protocolo ele não fique latente na rede, fazendo polling, como, por exemplo, um protocolo tipo Modbus, onde a cada 1 segundo eu vou fazer uma pergunta, ou a cada 2 segundos. Simplesmente ele fica ali, e aí quando eu preciso publicar, ele recebe um comando bem simples de publish. Ou seja, seria o equivalente a um DNP3 ou um IEC104, que tu tem mensagens não solicitadas e pode trabalhar com elas, só que é um protocolo que exige, de novo, a gente vai trabalhar com muito mais hardware envolvido, né? E por fim, uma pergunta bem interessante é a seguinte, né? O MQTT é um padrão? Sim, ele é um padrão, está listado na OASIS e na ISO. A ISO ela é mais próxima para quem trabalha com a automação, com a parte da indústria, propriamente dito, normas ISO, né? Já o OASIS já é um padrão bem direcionado à parte de informática, né? Então, notem de novo, a gente entra naquela interface entre a tecnologia de automação e tecnologia de informação, e as duas se sobrepondo. E cada vez mais a gente vai chegar nisso, e isso é uma coisa que tem muito estudo aí, e vocês sabem bem do que eu estou falando, que é justamente essa interface entre essas duas tecnologias. Muito bem, gente. Aqui a gente passa para uma arquitetura padrão ou típica de MQTT, onde eu tenho dispositivos em campo fazendo digitalizações de, por exemplo, posso ter aqui um robô em Ethernet IP ou em CAN, mandando informações para um dispositivo que vai digitalizar. No exemplo aqui a gente está usando o Express, pegando essas informações desse equipamento, dessa máquina, e publicando para uma nuvem. O primeiro ponto que eu tinha dúvidas há um tempo atrás é a seguinte: apesar da gente falar muito de MQTT, internet industrial, nuvem, é muito importante se ter ideia de que a funcionalidade do MQTT ela pode ser toda feita standalone, local, como eu estou fazendo aqui nesse momento. Quando a gente for mostrar, eu estou rodando um broker no meu micro, eu estou com um Express do meu lado conectado no meu micro, eu estou com clientes dentro do meu micro rodando e acessando esse broker, e eu tenho também um aplicativo, depois eu vou passar para vocês, é o MQTT Dash, que é um aplicativo que está disponível na Play Store, para quem tem celular Android. Até onde eu sei, com o iPhone ele não funcionou, mas para o Android não tem disponível. Na verdade, não é que não tenha funcionado, ele não tem disponível. Mas para o público que tem o Android, é um aplicativo free. Simplesmente eu baixei ele, botei ele, tá na minha rede aqui, vocês vão ver que é essa conexão aqui que eu faço aqui, que ele simplesmente está conectado também no meu micro, que usando a wireless local que eu tenho aqui. Bom, basicamente, então, a gente tem o MQTT, publicando informações para um broker. Esse broker, eu também posso ter esse Express aqui fazendo assinaturas de informações ou recebendo e consumindo informações que possam ser interessantes, como, por exemplo, eu quero partir o robô, eu quero parar o robô, informações que alguém colocou dentro do broker, e a analogia que a gente faz na sequência, aí vocês vão ver que ela é bem interessante. Então eu tenho o broker fazendo essa recepção e gerenciamento de todos os dados, com vários tipos de dispositivo, e aqui são os exemplos. Equipamentos que podem fazer a digitalização, consumidores e produtores de informação, ou publishers e subscribers, ou produtores e assinantes de informação. Eu tenho aqui um dispositivo móvel que está conectado diretamente ao broker, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o broker. O broker é um serviço, ele não tem nada visual, pelo menos não um mosquito, que é o que a gente está usando. Ele simplesmente roteia as informações através das portas que ele recebe. Eu tenho dentro dessa nuvem, que na verdade, vamos chamar isso de micro, porque na verdade a nuvem nada mais é que um micro que está rodando
que eu faço acesso remoto em algum lugar do mundo, mas eu trabalho nele como se fosse um micro local. Então, o que acontece? Tudo isso está rodando na minha cloud computing, ou seja, na verdade eu estou fazendo a parte de todos os serviços dentro de uma máquina virtual que está em alguma fazenda de máquinas virtuais da Microsoft, Azure, ou da IBM, ou da Google, Amazon, Alibaba Cloud e outros tantos que a gente tem por aí. Bom, aí esse broker, ele está aqui, está disponível, coletando informações desses hardwares que a gente botou aqui, e também pode estar conectando com um banco de dados que já tenha, por exemplo, esse protocolo do MQTT disponível, que ele vai ser por exemplo, o banco de dados ele pode ser um consumidor dessas informações. Tudo que eu estou publicando publiquei essa informação para o Mosquito, para o nosso broker. O broker, por sua vez, essa informação tinha lá um endereço A, por exemplo, e o banco de dados simplesmente está consumindo esse A. Então, toda vez que eu publicar alguma informação no broker, o banco de dados, se ele estiver assinando essa informação, ele vai consumir e vai fazer o registro aqui dentro dele. Também eu tenho outro tipo de serviço, que é esse aqui. São serviços de web, justamente para fazer apresentações dos resultados que eu posso estar armazenando. Então, por exemplo, as tão famosas e tão faladas dashboards que eu quero ter disponível na palma da minha mão, num celular, ou informações que venham, por exemplo, por Telegram, que eu programei esse meu Web Service Tools aqui para enviar, ele também vai estar conectando e recebendo e também vai ser um cliente do meu broker. Todos os dispositivos que conectam no broker são clientes. O banco de dados é um cliente, o Express é um cliente, esse celular é um cliente, esse serviço é um cliente. Então, todo mundo é cliente do mesmo broker. E aí, o que acontece? Essas Web Service Tools aqui, um exemplo que a gente dá é o Node-RED, também foi produzido, o Node-RED também foi produzido tem dedo da IBM no circuito, e é uma ferramenta free, open source também, são baseados nessas informações que eu busquei do meu broker ou estou buscando do banco de dados, que eu vou apresentar ela nos meus diversos dispositivos espalhados ao redor do mundo. Então, aí que entra o principal ponto. Aqui eu já tenho toda a parte da informação trabalhada e eu começo a trafegar em outro protocolo, que seria o HTTP, que seria, enfim, a parte de conexão mesmo com os equipamentos, com a nuvem propriamente dito, para coletar esses dados. E tudo isso baseado em informações que foram coletadas e armazenadas inicialmente pelo nosso broker. Ok? Muito bem. Mas o que é um broker? É um software que vai rodar. Eu vou mostrar para vocês a cara dele aqui, sequência. Ele pode ser, como eu falei novamente, ele pode ser rodado localmente ou disponibilizado na nuvem. Então esse é um ponto muito importante. Eu posso ter 100% das coisas rodando na minha casa, no meu escritório, na minha indústria, no meu CPD, sem precisar botar isso na nuvem, porque isso ainda tem muita gente que diz, pô, mas eu não vou usar, eu não vou ter a indústria 4.0 porque eu não tenho nada na nuvem ainda. Não, mas as coisas não. Uma coisa não inviabiliza a outra e não impede a outra. Ele pode ser desenvolvido de forma proprietária, ou seja, eu posso criar o meu broker, desde que eu tenha uma equipe que conheça bem o protocolo MQTT, ou seja, eu tenho que ir para a página da mqtt.org e vou criar o meu broker. Clientes vão assinar usando aquele método que é passado lá. Ou simplesmente eu posso usar softwares desenvolvidos por terceiros. O exemplo que a gente está usando aqui é o Mosquito, que ele é muito simples, ele é muito leve, ele roda facinho em qualquer lugar. E, bom, eu vou falar adiante, mas ele é seguro. Vou mostrar para vocês um pouquinho por que ele é um software, apesar de aberto, simples, rápido, leve, ele é seguro. E ele pode ser, de novo, né, ele pode ser proprietário ou pode ser um código aberto. Bom,
Vou falar um pouquinho mais agora entrando na parte do broker, que é o centro do MQTT propriamente dito, ou seja, tu não consegue fazer nada com um broker, e isso aí a gente também vai ver em seguida. É seguro, e uma das coisas bem interessantes é que ele usa as seguranças, a cibersegurança já validadas. Por exemplo, um broker, o Mosquito mesmo, tu já consegue trabalhar com ele com a TLS 1.2 e 1.3, que são exatamente os protocolos de segurança de auto-utilização na internet. Então, tu já tem o TLS desenvolvido. Outro ponto também de segurança que é interessante falar é o fato dele... Eu também tenho certificados de autenticação de clientes, ou seja, eu insiro em todos os meus dispositivos, desde o Express, eu insiro certificados e aí eu parametrizo esse certificado dentro do broker, também tenho como configurar isso será tema também num futuro breve de um outro webinar que a gente possa vir a estar fazendo. Eu posso inserir esses arquivos dentro dos dispositivos e só os dispositivos que têm esse arquivo, essas chaves, esse arquivo .crt, que são arquivos de segurança, propriamente dito, é que se conectarão ao broker. E isso é uma das coisas que torna esse protocolo, além de leve, além de simples, torna ele seguro. Exatamente porque eu tenho ferramentas e eu tenho que passar arquivos específicos e os arquivos são gerados para os equipamentos. Então são como se fossem tokens. Por exemplo, se eu tenho um Express A e eu tenho um Express B, o token do Express A só funciona para o Express A. Ele não vai funcionar para o Express B, porque o broker vai estar procurando o Express A. Ele é facilmente escalável, isso a gente vai ver também na sequência. Consigo centralizar a gestão de conexões de clientes, é aquilo que a gente estava vendo antes na arquitetura. Eu tenho todo mundo chegando no mesmo lugar, ou seja, eu sei exatamente quem está conectado e quem não está, porque o broker está fazendo toda essa gestão. Eu tenho uma redução significativa, né, na quantidade de dados que eu vou trafegar pela rede, exatamente por ser muito leve. Eu transmito e recebo strings, na verdade, e eu tenho que fazer as conversões nesses lugares onde eu estarei. Por exemplo, quando eu transmito uma informação para ligar uma saída digital ou uma informação que eu vou receber do Express, eu tenho que fazer essa conversão, por exemplo, de booleano para string. E quando eu vou receber uma string e eu tenho que fazer essa conversão de string para booleano novamente. Então, como eu trabalho com a parte de strings, ou seja, eu não trabalho com diversos tipos de dados que têm suas mais variáveis tamanhos, como booleano, byte, inteiros, enfim, eu não tenho que me preocupar com isso, eu trabalho só com string. Então, por isso que ele torna fácil, porque todo mundo vai falar string. Basicamente aqui eu tenho um exemplo da comunicação tradicional que eu tinha, que eu tenho, na verdade, hoje na indústria, né? Eu tenho, por exemplo, um sensor de temperatura transmitindo dados para um interpretador dessa temperatura sendo transmitida, sei lá, um controlador discreto, enfim, de um fabricante num painel. Então eu tenho um sensor de temperatura transmitindo dado para cá, e enfim. Esse seria uma comunicação tradicional. Bom, o que propõe o MQTT, o que propõe o broker propriamente dito e como é que funciona isso? Tentem imaginar que o broker, na verdade, é uma estação do correio, um post office, onde ele vai armazenar mensagens. Então aí entra um dos grandes diferenciais dele, com relação às comunicações, digamos assim, tradicionais de mestre, escravo, cliente, servidor, ou mesmo publish subscriber, enfim, que na verdade eu tenho um cara que concentra e recebe tudo, de todos os lugares. Então imaginem exatamente essa mesma situação, esse mesmo cenário aqui, utilizando um broker e o conceito de post office ou de correio. Eu tenho então informação sendo propagada do meu sensor de temperatura direto para um correio com um endereço, uma caixa postal específica, vamos falar assim. E esse dispositivo que está consumindo a informação que foi produzida, ou está subscrevendo ela, ou está assinando ela, ele sabe, porque foi passado para ele, que
a caixa de correio, a caixa de correio número tal iria ter informações para ele, e toda vez que chegasse alguma coisa, o correio vai avisar, ó, tu tem uma informação nova. Então essa é a grande sacada do broker propriamente dito. Ele é como se fosse uma casa de correio, onde eu jogo para minhas caixas postais, inúmeras caixas postais, e quando chega uma informação nova nessa caixa postal, ele simplesmente informa todo mundo que está consumindo desta caixa postal a informação, ele informa, existe uma informação nova, existe uma carta nova, enfim, existe uma correspondência nova dessa informação. Então, desmembrando um pouquinho mais, a gente começa a ter essa coisa um pouco mais disruptiva, que a gente trabalha há um pouquinho mais de tempo, sabe? Assim, tag, informação, base de dados, onde é que eu vou gerar isso, para onde eu vou mandar e de onde eu vou tirar. Aqui, ao invés de eu ter o conceito de tag, eu tenho o conceito de tópico. E o tópico é exatamente esse conceito da caixa postal dentro de um post office, dentro de uma casa do correio. Então, o que acontece? Essa temperatura aqui, ela foi publicada num tópico chamado temp. E esse tópico chamado temp é como se fosse uma caixinha, uma caixa postal aqui, que quando essa informação chegar dentro dessa caixa postal, o correio ou o broker vai informar o dispositivo que está assinando o mesmo tópico, que seria a caixa postal, que existe uma informação nova. Que existe uma informação, por exemplo, dentro do tópico temp, nova para ele ser utilizado. Uma das coisas bem interessantes aqui do protocolo é exatamente isso. Notem que a mesma caixa, a mesma P.O. Box, enfim, a caixa postal que eu tenho dentro do meu post office aqui, ela pode ser consumida por um dispositivo ou por mais dispositivos. Então, tu tem esse conceito de um para muitos, né? Então, ou seja, eu não estou preocupado quantos dispositivos estão consumindo essa informação. Eu simplesmente vou jogar essa informação para dentro do broker, que é dentro do meu correio. E se eu tiver 1 ou 15 ou 50 dispositivos querendo consumir essa informação, beleza, toda vez que chegar a informação nova aqui, eu vou enviar informações a todo mundo que está assinando esse tópico temp, para que eu tenha uma informação nova disponibilizada para os demais clientes que são assinantes dessa informação. Notem, de novo, isso é um cliente e isso são clientes. Todo mundo é cliente do mesmo broker. Um cliente pode estar produzindo e o outro cliente pode estar consumindo, mas todos têm o conceito de clientes. Da mesma forma que eu tenho isso de um para muitos, eu também posso ter, se for do meu interesse, ter de muitos para um. Como eu tenho um controle de quando eu publico as coisas, pode ser que seja do interesse da minha aplicação e pode ser que seja do meu interesse eu ter no mesmo tópico, mesma caixa postal aqui, 3 sensores de temperatura que vão me publicar informações de alarme. Por exemplo, eu estou controlando basicamente um pré-alarme de desligamento de temperatura. E se qualquer um dos 3 me pré-alarmar, eu já tenho um problema. Então, mesmo que esse mande uma temperatura de pré-alarme para cá e logo em seguida esse mande uma nova temperatura, o que me interessa é que eu tenho temperaturas sendo informadas de pré-alarme, de locais diferentes, sendo reportadas para mim, para um único lugar, ou seja, para um único cliente. Ou seja, eu estou monitorando 3 lugares diferentes e não me interessa saber especificamente qual lugar acusou desses 3. Pode ser uma sala onde eu tenho 3 temperaturas sendo monitoradas uma do lado da outra, exatamente porque eu estou querendo ter mais disponibilidade nessa temperatura, ou seja, eu tenho mais de um sensor, se um falhar eu tenho os outros 2, e essas informações sendo publicadas para um único lugar, que seria esse banco de dados. Então eu tenho esse outro conceito também bem interessante, bem diferente do que a gente tem no tradicional, vamos lá, Modbus, enfim, onde a gente tem os tags.
que é muitos para um lugar, ou seja, eu vou lá, jogo e jogo a informação dentro da minha casa do correio, lá da minha caixa postal, e consigo mandar para um único lugar. Ela é bidirecional, apesar de não fazer muito sentido. A gente hoje sabe que, por exemplo, eu vou fazer um controle de temperatura, eu vou fazer um controle de temperatura localmente e depois eu posso mandar informações. Mas vamos imaginar que eu estou trabalhando com 2 equipamentos que não tem controlador disponível. E estou trabalhando eles, por exemplo, na minha casa. Ou seja, vamos falar de internet das coisas residencial mesmo. Então, o que acontece? Eu tenho essa conexão de temperatura que eu vou jogar para o meu broker e eu posso ter um computador aqui rodando, qualquer coisa que faça o controle de temperatura, que faça a lógica de controle. E eu tenho um atuador que está assinando subscribing, certo? Dentro do tópico Fan Control, que vai dizer liga ou desliga. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma temperatura sendo publicada, eu tenho um estado do meu ventilador aqui sendo publicado, ou seja, nesse sentido, né? E eu tenho, do outro lado, alguém que está assinando a informação, estado do ventilador e temperatura, e fazendo a lógica de controle aqui e publicando. Liga ventilador. E o ventilador automaticamente vai estar ligado porque o ventilador está assinando essa informação que vem daqui. Então, é uma comunicação bidirecional, como fica apresentado aqui. Vou falar um pouquinho de escalabilidade agora, e esse conceito também ele entra forte na parte do MQTT, e a gente tem aqui. Imaginem que eu tenho dispositivos hardwired, ou seja, fiados, eu tenho uma botoeira e um sinaleiro, ou mesmo o motor, enfim, sendo atuado aqui, para controlar essa esteira aqui. Muito bem, aí eu tenho, olhando um pouquinho mais de fora, eu tenho uma estação de controle, né, que é essa botoeira aqui, e uma sinalização sendo informada como é que está o controle e o status. Agora vamos imaginar o seguinte, eu fui lá e na mesma estação de controle, eu quero que funcione de forma sincronizada, vamos imaginar assim, eu botei as três correias, né, as três esteiras aqui, sendo controladas do mesma estação de controle. Notem que a quantidade de informação e de fiação que eu estou tendo que concentrar, ela passa a ser um pouco maior. Muito bem. Aí o que acontece? Eu vou lá e boto mais esteiras e boto mais estações de controle. E eu quero controlar todas as estações de controle. Eu quero controlar todas as esteiras de qualquer estação de controle. Então significa dizer que eu tenho que pegar 5 cabos aqui e lançar para isso aqui, mais 5 chegando aqui, lançar para cá, mais 5 para cá e assim por diante. Multiplicando isso por várias estações, e é um exemplo, vai ter esse tipo de instalação ou esse tipo de infraestrutura. Bom, mas o que isso tem a ver? A gente está olhando para dispositivos simples, como botoeiras e sinaleiros, por exemplo, quem sabe motores, no caso. Tá, mas, poxa vida, eu vou botar isso aí, será que eu vou ter dispositivos que vão conseguir chegar nisso? Sim, é bem possível que sim, a eletrônica está caminhando para isso. Esse é o principal ponto. Imagina que posso ter botoeiras que sejam clientes produtores, baseado numa eletrônica bem simples, bem rudimentar, e que ele possa ter um microcontroladorzinho ali que é um cliente do meu broker conectado. E da mesma forma eu tenho ali algum controle, algum microcontroladorzinho também bem simples, mas que está rodando também um cliente MQTT, porque, como eu disse, ele é leve, simples, que vai estar assinando a informação desse dispositivo. Ou seja, esse dispositivo está produzindo um comando liga, um comando desliga. E esse aqui está executando esses comandos, porque está assinando. E a gente partir para a próxima parte, que é justamente a parte de escala da coisa, vocês notem que eu já tenho bem menos conexões do que eu tinha antes, porque eu continuo
especificamente nesse caso aqui, a minha estação de controle continua tendo somente e única e exclusivamente uma conexão só. Ela não vai ter 5 conexões com as 5 novos dispositivos. E se a gente for para o próximo passo, seria esse cara aqui, vocês vão perceber que aí sim fica mais claro como é que eu posso fazer esse meu controle, porque eu tenho 5 botoeiras ou 5 estações de controle conectadas através de uma única fiação até o meu broker, propriamente dito, né? E eu tenho os equipamentos que estão assinando essas publicações todas que estão sendo feitas por todos os dispositivos de atuação, sendo assinados em diversos lugares. Então, isso mostra o quão escalável é o meu sistema desde que eu planeje ele certinho e, obviamente, que eu tenho o hardware disponível para executar isso aí. Da mesma forma que a gente tem isso para parte de sinalização, imaginem que eu posso ter isso para a parte de motores, eu posso ter isso para a parte de contadores, e aí automaticamente eu estou facilitando muito mais a vida, olhando, claro, para um microprocesso, mas se eu começo a expandir para vários microprocessos, torna-se bem factível a utilização. Bom, falar um pouquinho de latência e economia na comunicação de dados. Uma das coisas bem interessantes aqui para agora, para a parte, por exemplo, de instrumentação wireless. Eu posso parametrizar que uma temperatura seja enviada para o broker, por exemplo, uma vez a cada 15 minutos. E por quê? Porque eu quero economizar a bateria desse meu sensor, que é o wireless. Então eu não vou botar ele a propagar uma informação uma vez a cada 10 segundos manda, uma vez a cada 10 segundos manda, enfim. Então eu vou programar ele para uma vez a cada 15 minutos mandar. Uma das coisas interessantes eu publico a informação no broker, que é a minha caixinha do correio, e a última informação ela fica disponível aqui. Então imagine o seguinte, há 15 minutos atrás eu produzi uma informação de 68 graus do meu sensor de temperatura e armazenei ela no meu broker. Só que eu não tinha nenhum cliente conectado. Quando eu conectar esse cliente, mesmo que isso não esteja mais conectado, ou seja, eu não estou produzindo, essa informação está disponível aqui para que esse cliente venha e consuma esse tópico, assine esse tópico. Então, a gente tem exatamente esse modelo onde eu vou armazenar a última informação. Isso também acontece para outros dispositivos, ou seja, quando eu assino a informação, eu não tiro ela de dentro da caixa, ou seja, se eu conectar um segundo dispositivo, ele também já vai ter disponível para receber a última publicação do meu transmissor de temperatura, que foi há 10, 15 minutos atrás. Exatamente porque, eu conectei no meu broker, eu quero a última informação disponível, eu não quero esperar a próxima publicação de informação lá do meu sensor wireless, certo? Uma coisa importante é o seguinte, é óbvio, eu só armazeno, sendo uma caixa postal, eu como tópico só armazeno a última informação. Então é óbvio que eu não vou conseguir fazer histórico dentro do meu broker. Por isso eu preciso conectar ao broker um banco de dados que esse sim vai pegar, por exemplo, a última informação, 68 graus, vai gravar, e quando ele receber uma nova informação, ele fica aqui dentro da caixa para quantas conexões de clientes chegarem aqui e serem consumidas. Mas aquele 68 graus do exemplo anterior, ele está armazenado no banco, ele não está no broker. Então aqui a gente tem que ter esse pequeno detalhe. Eu armazeno sempre a informação mais recente. Esse é o ponto. E ela fica disponível até ele receber uma nova informação. Bem, gente, segurança na comunicação. Por que eu falei isso aí antes e a gente vai falar um pouquinho mais agora? Vamos pensar nos nossos sistemas tradicionais, ou seja, eu tenho lá um SCADA standalone conectado num PLC standalone, cuidando de um processo. Muito bem. Bom, primeiro ponto. Aqui eu tenho uma conexão. Então aqui eu tenho um ponto vulnerável, certo? Muito bem. O que eu faço para resolver esse problema? Bom, eu tenho que implementar segurança cibernética dentro do meu PLC,
eu tenho que implantar a segurança cibernética dentro do meu switch, que é a minha infraestrutura, e eu tenho que ter minha segurança cibernética rodando, ou meu endpoint, enfim, meu antivírus rodando no meu computador. Agora vamos abrir um pouquinho mais e vamos começar a falar de mais conexões, e mais PLCs, e mais estações, e mais processos. Reparem o número de conexões que eu tenho que proteger na nossa estrutura padrão e muito e amplamente utilizável que a gente já tem. Bom, mas qual é a diferença disso para o broker? O broker a gente não tem também que ter essas portas? Eu diria que a grande diferença é exatamente essa. Na verdade, como usando protocolos de segurança da internet já consolidados, como é o caso do TLS 1.2, certificado de autenticação, clientes com arquivos específicos, o próprio protocolo já carrega a segurança cibernética. Ou seja, eu não tenho que estar preocupado em adquirir, por exemplo, vou partir para um MQTT. Eu não tenho que me preocupar, eu vou partir com um MQTT utilizando uma porta segura 883, e eu não tenho que me 8883, desculpem, e eu não tenho que me preocupar qual é a minha segurança, o meu endpoint que eu vou ter que botar no meu SCADA. Eu tenho que desabilitar agora o USB. Notem, uma coisa bem interessante nós estamos falando de segurança de dados e tráfego de dados. É óbvio que esses dispositivos aqui, eles estão suscetíveis e eles precisam da sua segurança cibernética, mas especificamente a segurança de informação trafegada, eu jamais vou, por exemplo, conectar um dispositivo aqui e consumir informações deste PLC se eu não tiver acesso, por exemplo, ao certificado de autenticação que está aqui dentro. E mesmo que eu tenha acesso ao certificado de autenticação que está aqui dentro, esse certificado de autenticação que está aqui dentro, ele nasceu para comunicar com esse broker e não com outro broker. Então, esse broker, se eu botar um outro broker aqui a tentar acessar por MQTT a mesma informação que esse aqui seguro já está, eu não vou conseguir, porque a segurança ela é específica de um cliente para o seu broker. E se eu botar outro broker, eu não vou conseguir fazer o sniffer, por exemplo, escanear, buscar essa informação. Muito bem, pessoal. Esse aqui é um exemplo de aplicação que a gente utilizou, Nexus Express. Eu trouxe ele aqui só para ilustrar, é uma oportunidade que está sendo testada, já está sendo testada na Ásia. A gente tem um Express 325 que está comunicando em CAN com CAN J1939, na verdade, é o protocolo direto desse motor diesel, de um barco ou de barcos que navegam por rios próximo a uma cidade. E o órgão de meio ambiente dessa cidade quer saber, por exemplo, as informações de consumo de diesel, eficiência do motor, o quanto esse motor pode estar produzindo ou gerando poluição, ou seja, um órgão ambiental quer saber. Então o projeto junto a essa cidade é exatamente esse. Todos os barcos locais que rodam próximo à cidade têm que ter um dispositivo para informar exatamente a eficiência do motor que está, enfim, fazendo a propulsão desse barco. Então essas informações são concentradas no Express. Muito bem, se eu estou rodando perto da cidade, eu tenho antenas e tenho 4G. Então o que eu vou ter? Eu vou ter mensagens MQTT sendo produzidas pelo Express, ou seja, o Express é um produtor, utilizando um dongle 4G, ou seja, ele vai estar conectado pela internet através de um SIM card, certo? Um chip dentro desse dongle aqui, e enviando informações para um broker da própria prefeitura dessa cidade, que vai estar analisando. É óbvio que vai vir junto informações além de todo o consumo, e ID do motor, ID da embarcação, enfim. E todas essas informações vão estar sendo chegadas lá, e aqui dentro do meu database, a prefeitura vai criar regras para poder informar os usuários dessas pequenas embarcações sobre as suas produções de emissões, enfim, nocivas ao meio ambiente. Bem, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui, então
queria apresentar para vocês uma aplicação que está rodando aqui no meu micro. Eu tenho basicamente um broker rodando no meu micro. Eu tenho um Express 340 aqui do meu lado, que eu vou habilitar a câmera aqui de um celular aqui, vai ser publicado aqui dentro do vídeo. Eu tenho um cliente Mosquito, também conectado ao meu broker. É um cliente, quando tu instala o Mosquito, e as informações já estão disponíveis, digitar no Google mesmo, mosquito.org, já consegue fazer o download. Quando eu instalo o Mosquito, ele já automaticamente vem com um cliente. Dentro desse cliente é óbvio que eu consigo fazer produção e consumo, ou seja, produção e assinatura, um publish e subscriber, entre os meus dispositivos do meu micro, ou seja, eu tenho um broker rodando e um Mosquito Client fazendo escritas e o Mosquito Client testando leitura. E eu também tenho um outro software, que também é um software free na internet, que é o mqtt.fx, que também é um aplicativo que está rodando no meu micro, e vocês vão ver ele trabalhando aqui. Bom, vamos lá então. Esse aqui é a cara do nosso broker. Simplesmente ele fica recebendo informações dos dispositivos que estão conectados. Esse aqui, essa outra tela prompt aqui, é o meu cliente Mosquito. Ele está assinando este tópico aqui. Então, o comando basicamente é localhost, que é o meu micro, porta 1883, que é a porta não segura, eu estou aqui num ambiente controlado, e estou assinando o tópico Autos 2 Q0, que é exatamente as minhas saídas digitais. Ou seja, esse cara aqui, esse prompt aqui, é esse Mosquito Client. E esse aqui é o meu broker. Muito bem. Da mesma forma que eu tenho aqui um client rodando para leitura, eu também tenho um client rodando para escrita. Que a diferença dele basicamente é essa. Eu tenho aqui subscribing, ou seja, eu estou assinando. Que tópico? O tópico Autos 2 Q0, que é as saídas digitais do meu Express. E aqui eu tenho alguém que vai mandar mensagem, que está publicando mensagem. A mensagem que a última mensagem que eu mandei aqui foi justamente porque eu estou escrevendo no byte, o segundo bit ligado dessa palavra. Muito bem. Chegando aqui, eu já deixei preparado para fazer uma escrita. Também estou rodando aqui o mqtt.fx, que é mais uma conexão que está rodando em localhost, onde eu consigo produzir com ele, é uma interface bem mais amigável que os nossos prompts, né? Onde eu consigo produzir e assinar tópicos. Então, por exemplo, eu assinei esses tópicos aqui, vou dar um multi nesse, vamos trabalhar só com a minha saída digital. Muito bem. Então, a primeira coisa antes de abrir a câmera aqui e mostrar, é exatamente, eu vou fazer uma publicação pelo cliente do Mosquito. Essa publicação, vocês viram que foi assinada aqui, 0100, foi assinada aqui, ou seja, eu recebi a informação que foi publicado. E o broker também mudou a cara dele, porque ele viu, alguém publicou alguma coisa dentro do tópico Autos 2, que é 0. Eu vou fazer uma nova publicação aqui, com outro dado, por exemplo, nova publicação recebida no mesmo tópico, 0, onde eu tenho 11, aqui eu recebi o 11. Muito bem. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, e agora eu vou abrir a câmera. Deixa eu só vir aqui. Esse aqui. Vamos ver como é que tá. Tá ótimo. Eu vou desabilitar a câmera do meu micro. E agora vocês estão trabalhando com a câmera do celular. Da mesma forma que vocês têm aqui
Isso. Eu vou fazer uma publicação aqui dessas saídas digitais. Deixa eu só verificar se está aqui. Aqui. Tá ótimo. Essas duas saídas digitais foram os 2 bits que eu liguei agora pelo micro, mandando a mensagem. Eu vou fazer o mesmo agora, só que eu vou ligar os 4 primeiros. Só vindo para cá. Botei 4 uns ali. Eu vou ligar o Q0, Q1, Q2 e Q3. Quando eu der o Enter. Automaticamente ele já ligou as saídas, ou seja, eu assinei ali. E aqui vocês estão vendo. E ele assinou aqui. E ele recebeu também aqui embaixo. Na verdade eu não preciso mostrar para vocês. Claro, vocês estão vendo a tela. Perdão. Isso aí ainda faz parte do meu aprendizado. Muito bem. Da mesma forma que eu fiz isso, agora eu vou pegar e vou abrir aqui o meu MQTT Dash e a minha cara. Eu montei essas mensagens aqui para vocês verem aqui. Deixa eu só dar uma checada aqui. Sabia. Muito bem. Muito bem. Só um instantinho. Abrir todos os... Aqui. E aqui. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês aqui especificamente é que eu também consigo escrever essas informações daqui. Por exemplo, eu vou escrever 10, 10, 10, 10, dentro do tópico Q0. Ou seja, eu vou escrever do Q0 ao Q7, informação intercalada. Como vocês puderam ver, aqui eu troquei tudo. Da mesma forma que eu também tenho potenciômetros, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais a imagem, que a gente consegue ver. Eu tenho potenciômetros aqui no Express, que eles também estão publicando. Vocês notem este potenciômetro aqui. Esse aqui. Ele já está recebendo direto no meu celular, a partir do instante que eu vou movimentando. E da mesma forma que eu consigo, por exemplo, escrever em saídas analógicas. Por exemplo, aqui. Eu tenho a saída analógica aqui. Está escrito 7 volts. Eu vou botar em torno de 2,5 volt aqui. Então, estou fazendo tudo pelo celular com o broker rodando no meu micro. E tudo sendo publicado. Como vocês podem ver aqui. Aqui. Um instantinho. Aqui. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, a última informação que foi publicada foi no tópico Analog Output 0. Vou fazer uma nova publicação. Aqui. Acertei. Aqui. Chegou ela. Vou fazer uma nova publicação. E aí eu consigo ter todas as informações que eu preciso. Tanto entradas digitais, quanto saídas digitais, quanto entradas analógicas, quanto saídas analógicas. Eu consigo ter tudo isso modulando. Aqui eu estou mudando meu bar graph, estou zerando os dois. Enfim, gente. Então, e tudo isso rodando de forma muito simples. Eu vou voltar a câmera. Vou tirar a câmera do celular aqui. Muito bem. Então, agora eu voltei para outra câmera. Tudo isso de forma bem simples, rodando localmente.
Gente, basicamente, essa primeira parte aqui de MQTT, a gente chega ao fim, exatamente, que eu queria mostrar para vocês, do que eu queria apresentar. Eu espero que tenha sido proveitoso e agora eu tô aberto aqui às perguntas que o Felipe deve estar me enviando em breve. Chegou aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. Felipe, tô esperando por ti, se é que tem, ou se a gente vai responder as perguntas depois, ponto a ponto, de cada um. Bom, gente, eu vou encerrar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar todas as perguntas que foram feitas aí junto com o Felipe. Só um instantinho, ele está respondendo aqui. O broker. Muito boa. Pergunta do Sidney: o broker teria a função de um firewall? Na verdade, ele não. Ele precisa de um firewall instalado no teu micro, e dentro desse firewall tu tem que habilitar a porta 8883, perdão, que é uma porta segura, dentro do firewall do micro. Então ele não tem a função de um firewall. Ele vai trabalhar em conjunto com o firewall no que tange a parte de segurança, onde a parte de segurança dos dados trafegados o broker vai tomar conta. Pergunta do Marcelo. Mas tem segurança? Pode adicionar chave privada ou então login e senha nas mensagens? Sim, pode se adicionar. Como eu falei, a gente falou sobre segurança cibernética. Eu tenho tanto usuário e login de conexão, como principalmente a parte de segurança gerada por arquivos, né? Pergunta do Pedro. No exemplo da tua caixa de correios, a temperatura não é medida continuamente. Há uma frequência pré-estabelecida de publicação da temperatura no broker? Boa pergunta, Pedro. É o seguinte, na verdade, a publicação é feita por quem desenvolver a aplicação. Então, imagina o seguinte: eu vou desenvolver a minha aplicação dentro do Express e eu quero que a minha produção ou a minha publicação ocorra a cada hora, ou não. Eu quero que a minha publicação ocorra se a temperatura for maior do que 1 grau, e aí se ela maior do que 50 graus, por exemplo. E se ela passar de 50 graus, bom, aí eu quero saber a temperatura uma vez a cada segundo. Então, toda essa lógica eu vou colocar dentro do meu controlador, e toda a parte de produção eu vou colocar dentro do controlador. Pergunta do Irineu. Tem alguma ferramenta ou serviço que eu consiga logar no broker, extrair e gravar dados do MQTT em um banco de dados? Na verdade, Irineu, também muito boa pergunta. O que acontece? O teu banco de dados é um cliente. Então, na verdade, o broker ele só armazena. Então, dentro do banco de dados é que vai existir alguma ferramenta para fazer essa adição. De informações escritas no teu banco. Então, isso aí é uma ferramenta do registro propriamente dito. Daqui a uma semana, quem sabe um pouquinho mais, enfim, a gente vai fazer vai fazer uma parte 2, exatamente mostrando algumas coisas mais de, como é que eu faço para conectar isso e escrever num banco, como é que eu faço, na verdade, para o banco vir e consumir isso, porque, de novo, né, o broker ele é só uma caixa, e os dispositivos são pessoas que vão até essa caixa. Pergunta do Renan. Atualmente,
não é possível adicionar um broker no Nexto. Vocês têm planos para possibilitar a adição do broker no Nexto? Já foi debatido isso, Renan, já foi debatido alguma coisa e isso está em estudo ainda. Nós, digamos assim, ainda estamos avaliando. No momento, tu tem toda a razão, a gente não tem broker dentro do PLC. O PLC é mais um cliente. Pergunta do Sandro. Já alguma aplicação no setor elétrico de geração de energia utilizando essa tecnologia? Em caso positivo, onde e qual a aplicação? Sandro, a gente teve estudo de alguma aplicação para geração de energia solar. Tinha um centro que concentrava as informações da geração de energia solar. Como a energia solar ela é uma coisa que tem que ser muito, muito reduzido os custos, e o teu centro de operações não é que nem um centro de operações de hidroelétrico, termoelétrico, enfim, todos essas maiores gerações. Então, na parte solar, existe já alguma coisa assim de pré-estabelecido para fazer algumas coisas nesse sentido de operação, pelo menos de aquisição de dados remota, né? Não seria um centro de controle, mas sim alguém que vai armazenar longe as informações. Pergunta do Gustavo Bart. Sem suporte a cluster single thread, o mosquito é adequado à área industrial? Tua pergunta é excelente, Gustavo, porque o que acontece? Na verdade, o mosquito... Bom, primeiro, o serviço do mosquito ele tem condições de rodar redundante, mas a gente entra, e de novo a gente vai falar um pouquinho de tecnologia de automação e tecnologia de informação, a gente entra numa seara, porque a gente vai botar o broker num micro. E esse micro, por exemplo, se for na nuvem, a tua disponibilidade ela vai ser garantida pela nuvem. Mas não é na nuvem que eu vou rodar isso, eu vou rodar no meu CPD, dentro do meu TI, eu vou rodar um servidor. Muito bem. Quais são as ferramentas que eu posso usar dentro do TI para ter um servidor e um serviço de alta disponibilidade? Então, nota, a gente entra numa área que nós da automação industrial, que a gente fala de, por exemplo, redundância de controladores, redundância de servidores, de aquisição de dados, redundância de historiadores, a gente entra numa seara de, nós precisamos conversar com o pessoal do TI para ver quais as soluções de redundância e alta disponibilidade que eles têm no mundo da informática para que a gente bote o nosso serviço dentro. Mas excelente a tua pergunta, realmente. Pergunta do Gander. Seria possível disponibilizar um arquivo fonte dentro do Express? Um arquivo fonte dentro do Express. Desculpa, Gander, se puder repetir a pergunta, eu não entendi. Que arquivo fonte seria esse? Seria um arquivo fonte de dados para ser transmitidos pelo MQTT? Desculpa, não entendi a pergunta. Pergunta do William. Como ficaria a aplicação voltada para o SCADA? Excelente pergunta também, William. Hoje, o MQTT está sendo trabalhado muito mais no sentido de transmissão de informação de dados para consulta em dashboards, por exemplo, como em SCADA. Geralmente, os testes que são feitos aqui, eles são feitos com um cliente específico, mandando algumas centenas de dados, vamos lá para cima. Se a gente partir para um sistema SCADA, de repente, maior, teria que testar os desempenhos, realmente, é uma pergunta excelente, mas eu acredito que, exatamente pelo quão leve ele vai dar um resultado muito bacana. Pergunta do Eloy. Como gerar os certificados de segurança por hardware? Na verdade, Eloy, os certificados de segurança, ele trabalha exatamente a encriptação de dados do TLS 1.2, ela acaba gerando sempre em softwares com informações baseadas que tu vai ter que passar para o hardware. Então, num segundo momento, vem justamente um segundo treinamento, eu preciso botar arquivos de arquivos seguros dentro do meu Express, certo? E aí, esses arquivos seguros, como é que eu faço? Bom, todo o equipamento tem que ter um lugar onde possa, se o teu equipamento ele fala MQTT
com segurança elevada de TLS, por exemplo, 1.0, 1.1, 1.2, ele naturalmente vai ter lugares para tu colocar esses arquivos, chave, CRT, informações do servidor que vai ser colocado, vai conseguir fazer essa distribuição. Vamos lá, onde é que eu estava? MQTT. O MQTT pode perder dados de transmissão? Poder, ele pode, só que dentro do MQTT tu tem ferramentas que tu vai fazer, tu pode fazer lógicas para verificação se o dispositivo broker, por exemplo, recebeu a informação. Então, por exemplo, eu vou publicar em QoS, a gente pode entrar um pouco mais disso num futuro próximo, aí, num próximo treinamento, mas eu tenho como fazer handshake de informação, ou seja, validação de informação. Eu publico uma informação e eu fico aguardando se o broker dizer, ok, recebi, a informação é tal. E eu, como cliente, digo, ok, broker, é essa mesma informação. Ou seja, eu tenho como fazer esse handshake de informação e fazer flags de informação. Essa foi a pergunta do Renaldi, só para registro aqui. Vanderlei, pode indicar qual software pode ser usado para a interface do celular? Posso sim, no Android eu estou usando o MQTT Dash. O MQTT Dash é o que eu estou usando aqui. Depois eu posso passar o link. Vamos adiante aqui. Pergunta do Matias, em espanhol, Matias da Guedin. Como se cria o protocolo MQTT em MasterTool? Isso aí, Matias, a gente vai fazer num segundo momento um treinamento exatamente... só um instantinho aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só para confirmar se eu entendi a tua pergunta aqui. Perfeito, entendi sim. O protocolo, na verdade, Matias, isso aí, como eu estava falando, vai vir no segundo treinamento, um treinamento do MasterTool propriamente dito. Mas basicamente, na instalação do MasterTool, tu adiciona uma biblioteca, tu procura libmqtt. Eu tenho o manual dela, e o manual dela está disponível, enfim. A gente pode, sem problema nenhum, enviar para todos que assim quiserem. E a gente vai falar exatamente de como criar isso aí num próximo webinar aí que deve acontecer, que seria a parte 2, exatamente entrando no MasterTool. Pergunta do Paulo. A Altus não tem plano de desenvolver algum broker que rode dentro do PLC? Essa aí a gente já resolveu, sim. A gente está olhando, está analisando, sim, já foi pauta de reunião. No momento não tem nada em desenvolvimento, mas sim, já foi falado alguma coisa sobre isso. Internamente na Altus, né? Mário Henrique. Aproveitando esse assunto, qual a ferramenta de banco de dados assinaria o tópico e gravaria as informações? Excelente a tua pergunta. Dependendo do banco de dados, tu já tem protocolos MQTT desenvolvidos para a conexão de clientes. É o caso, se eu não me engano, do próprio MS SQL, que ele acho que tem já uma ferramenta para registro disso. Então, na verdade, o que acontece? Tem que verificar primeiro lugar, quais são os bancos, porque, na verdade, os bancos já devem ter a ferramenta disponibilizada para ser um cliente. Mas se o banco não tiver essa ferramenta, o que eu posso fazer? Aí a gente vai avançar no futuro, a gente já fez alguns testes, por exemplo, fazendo conversão usando o Python, ou seja, o Python pega as informações em MQTT e converte para a linguagem desse banco que eu quero usar e que eu conheço o SQL dele. Então eu faço do Python um gateway para registro no banco. Mas também passa a ser um tópico de outra reunião. Pergunta do Bruno. Existe a previsão da disponibilização do MQTT para IHM, Altus? Isso aí eu vou ficar te devendo essa informação, não tenho certeza. Parece que nos modelos X2 existe já um estudo, sim,
para ser feito disso, um cliente onde possa ser registrado. Mas teria que confirmar isso aí, né? Uma informação que eu não tenho a certeza. Pergunta do Daniel. Existe a possibilidade de disponibilização futura do MQTT em outros produtos como FBS e Duo? Olha, Daniel, é excelente a tua pergunta, eu vou dar uma verificada. No caso do FBS, eu não acredito que não. E no caso do Duo, bom, aí eu teria que dar uma verificada com o nosso PID. Pode ser que sim, porque ele é Codesys também. Eu também não, enfim, eu trabalhei muito pouco com o Duo. Pergunta do Matheus. Se eu tenho duas variáveis no PLC e quero que o broker receba os dados dessas duas variáveis em XML, o que precisaria? Olha, Matheus, deixa eu ver de novo a tua pergunta. Se tenho duas variáveis no PLC e quero que o broker receba os dados destas duas variáveis em XML, o que eu precisaria? Na verdade, tu sendo um PLC que comunique em MQTT, talvez a pergunta seja exatamente o contrário. Quem é o cliente que vai que poderia consumir em XML uma informação proveniente do broker? De novo, de repente a gente pode usar uma ferramenta à parte, um Python, por exemplo, para pegar informações de MQTT e convertê-las em um arquivo XML onde tu vai consumir em outro lugar. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas se eu tenho um PLC que fala MQTT, eu posso jogar as informações em MQTT para o broker e do broker gerar um XML. Então, na verdade, o broker geraria o XML, ele não consumiria o XML, porque o broker ele sempre vai consumir informações de MQTT propriamente dito. Complementando a pergunta do Gander, seria possível disponibilizar um arquivo fonte dentro do Express para estruturar uma aplicação como exemplificada no slide 33 e 34. Gander, eu vou voltar aqui em 33. Slide 33 e 34. Aqui. O arquivo fonte, então, que tu está falando é exatamente, eu estou imaginando que seja justamente o arquivo de segurança cibernética propriamente dito. Então, sim, se é o arquivo .crt, .key, enfim, certificado de autenticação propriamente dito do cliente, do servidor, enfim, toda essa parte do TLS propriamente dito, esse arquivo vai ficar lá dentro. Agora, o arquivo ser gerado dentro do Express não é dentro do PLC da Altus, por exemplo, ele não é gerado. Eu não gero um certificado, eu consumo um certificado, eu recebo um certificado. Alguém de segurança cibernética gera certificados e gera arquivos e eu vou consumir. Eu não sou um gerador de arquivos. Se é que eu entendi, enfim, a pergunta. Por favor, se eu não entendi, pode mandar de novo aqui mais um complemento. E te peço desculpas, óbvio. Pergunta do Mário Henrique. Recomenda algum dongle Wi-Fi? Isso aí vai estar disponível assim que o pessoal do nosso PID está disponibilizando os testes, os últimos testes, enfim, com esses dongles. E isso vai estar disponível a partir do momento que a gente liberar a funcionalidade do dongle, que deve vir no próximo firmware aí, ou nos próximos filmes em breve. Então, ali virão as sugestões desses dongles, Mário Henrique. Muito bem, gente. O que o Felipe aqui me passou de perguntas era isso. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos, enfim, pedir desculpa se eu acabei me atrapalhando um pouco nessa formatação, ter contribuído, e futuramente é só escrever para mim aí e a gente vai conversando. Mais uma vez, obrigado. Em breve, provavelmente, vocês receberão um novo convite, porque a gente vai fazer uma parte 2 desse webinar, que é justamente entrando, ou seja, vai ser um webinar mais técnico, a gente vai abrir Master2, eu vou mostrar onde é que está como eu publico a informação dentro do Express para fora para o broker, e como eu recebo, como eu escrevo, eu assino informações que venham desse broker. Então, em breve, o pessoal aí do marketing, o Felipe e o Augusto, devem fazer aí já essa parte de promoção que vocês devem receber diretamente aí dos canais aí que vocês têm com a Altus.
Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aí e tenham um excelente final de semana. Um abraço, se cuidem, um abraço.